Boa tarde. Estamos iniciando o programa Desenvolvimento Sustentável e Debate, hoje tendo como nosso entrevistado o professor Sérgio Brião Jardim, que é um engenheiro industrial formado pela FURG, professor e pesquisador na nossa PUC do Rio Grande do Sul, consultor independente e com doutorado em Engenharia, Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental na URGS. É uma satisfação tê-lo conosco, queria agradecer o seu convite. E hoje o professor Sérgio vai estar falando sobre desenvolvimento sustentável, uma visão integrada para o uso da água no ambiente. Essa semana foi a Semana da Água, né? Nós tivemos várias atividades até aqui na escola sobre a questão da água, a mídia noticiou bastante. Eu acho que é um tema então bem atual e que certamente o professor Sérgio vai nos ajudar aqui nesse debate a esclarecer mais algumas questões. Queria agradecer também a presença da Lia, do Lauro e da Patrícia como debatedores e convidar os nossos internautas a participarem enviando suas perguntas e algum comentário que nós repassaremos ao professor Sérgio. Professor Sérgio, então, o que a água, essa visão integrada para o uso da água no ambiente, o que o senhor poderia nos colocar esse tema? Inicialmente eu quero agradecer o convite tão honroso e dizer também que considero assim, um dever, uma obrigação daqueles que estudam, esclarecer do que se está tratando. Inicialmente, desenvolvimento sustentável pode ser entendido como o aproveitamento dos recursos hídricos pela sociedade contemporânea para o atendimento das nossas necessidades em todos os níveis, mas que esta exploração não comprometa a capacidade de que os nossos descendentes possam fazer o mesmo. A água do ambiente. Aí seria o foco que nós estamos dando através de uma visão integrada. Bom, a água, um bem público de todos, que era livre, e diante da escassez que está ocorrendo, numa taxa de evolução muito preocupante, é um fato. Na nossa região nós temos escassez da qualidade que já está ocorrendo e já se transformou numa rotina. Então, um bem público é livre quando o uso de alguns não exclui o uso por parte de outros. Na medida em que eu utilizo um recurso qualquer, a água, por exemplo, seja quem for, qualquer entidade da nossa sociedade, e que esta demanda represente a subtração, a diminuição do manancial em disponibilidade, seja de qualidade ou de quantidade, para que outros possam fazê-lo, esse bem, repito, deixa de ser livre e passamos para uma outra situação, no caso da água, que se tornou um bem ainda público, de domínio da União, e agora então ele ganha valor, ele tem um enfoque, digamos, econômico, pela raridade, por não estar mais disponível livremente para todos. Então a água pública tem esta conotação. Em 1934, instituiu-se o Código das Águas no país, determinando, não ainda como bem público, mas caracterizando as condições de utilização e liberando para o uso privado à época. A partir de 1997, tivemos instituída no país a Política e o Sistema Nacional de Recursos Hídricos, que trata a água como bem público, finito, que deve ser gerido de forma descentralizada, com a participação de todas as entidades e principalmente com a participação da sociedade, e submetida a instrumentos de gestão, sendo os que se destacam como mais importantes, no meu modo de ver, a outorga pelo direito de uso da água pública e a possível cobrança pelo uso da água. O objetivo é, assim, disciplinar o aproveitamento desse recurso natural e para que se chegue ao uso racional. Então, se pode concluir que o uso atual da água disponível no ambiente não tem nada de racional. A taxa de comprometimento em falta de qualidade e de quantidade está crescente, uma taxa esta muito mais rápida e muito mais intensa do que a capacidade que temos de extrair desse recurso natural através da potabilização e a disponibilização para a sociedade como um todo. Há um descompasso muito grande entre a capacidade de aproveitamento e a taxa de comprometimento em termos de poluição.
Então temos aqui uma abordagem sobre o desenvolvimento sustentável, na nossa visão, a questão, então, do que se entende nesse momento por visão integrada, uma abordagem que se impõe, e depois o bem público estará sendo discutido num momento muito propício, que é a água do ambiente. Esse seria, assim, um plano geral. Um exemplo para que a gente consiga conduzir de uma forma assim bem mais qualificada a sequência da nossa discussão é imaginarmos que ações numa visão mais local dentro do nosso manancial maior, que é o Lago Guaíba, atuar, discutir e tentar resolver as consequências em ações pontuais na cidade, por exemplo, na cidade de Porto Alegre. É preciso entender, e assim está prescrito como preceito fundamental na nossa política e Sistema Nacional de Recursos Hídricos, que todo o planejamento, o entendimento, a abordagem, as ações, as intervenções, sejam elas quais forem, na época em que ocorrerem, sempre deve ser dentro de um contexto da bacia hidrográfica do manancial. É preciso entender que o Guaíba, ele é o local de recepção natural, de chegada, o exutório, como se diz, de 4 mananciais que abastecem a região metropolitana. Então, é impensável discutirmos ações locais sem levar em conta com relação ao que acontece em termos de que as águas naturais são usadas nesses 4 rios que abastecem o Lago Guaíba. Não há como discutir o tema de outra maneira que não seja esta, envolvendo, no mínimo, toda a comunidade da bacia hidrográfica do nosso Lago Guaíba. E para dar assim uma pontuação naquilo, direcionando talvez a discussão, é necessário mostrar uma causa imediata que tem trazido essa grande angústia em termos de falta de qualidade da nossa água, pelo fato de que essa nossa água potável, ela apresenta um odor desagradável nas épocas de estiagem e um gosto muito desagradável. Causa imediata: a intensa carga e crescente dos esgotos orgânicos, esgotos domésticos principalmente. E a geração dessas algas aquáticas se dá em função de uma oferta, de uma superoferta de nutrientes, fundamentalmente nitrogênio, fósforo e potássio, que resultam da estabilização e da oxidação bioquímica da matéria orgânica contida nos efluentes domésticos da população, principalmente. Então, essa é a causa imediata. Então, eu entendo que tenha dado uma visão geral da questão, da importância, da forma de abordagem que se deve utilizar e conduzo a sequência, ou sugiro que na sequência se possa, e se assim acharem por bem, uma visão mais local, então, da nossa realidade. Ou para qualquer outro tipo de questionamento, desde que esteja ao meu alcance e com todo prazer responderei. Fora a questão das algas que ocorrem mais ou menos no verão, né? Que outros problemas como é que o senhor avalia a qualidade da água durante o ano? A água que é captada pelo nosso DEMAI, comparado com outras cidades, daria para fazer algum paralelo? Notei claramente teres apontado a questão da ocorrência evidente na época de estiagem. É interessante ressaltar que, comparando a oferta natural de água dentro do ciclo hidrológico normal que acontece naturalmente, e comparando essa oferta com a demanda por parte da atividade antrópica, da sociedade, do consumo e do uso, melhor dizendo, dessa água, nós podemos afirmar que a natureza oferece quase que 10 vezes mais do que aquilo que nós necessitamos. De 10 partes o ser humano, na média, consome 1, e a natureza retorna, ofertando quase que 10 vezes mais, as outras 9 partes a grosso modo. Qual é o problema? O problema está concentrado no uso não racional, que pode ser traduzido pela concentração, pela forma contínua, concentrada e muito intensa, e geograficamente. Então, nós temos uma demanda certa, crescente, que conhecemos bem, a evolução do consumo, do uso diário de água, digamos assim, né? A natureza, de outra parte, ela supre de uma forma aleatória essa nossa demanda concentrada, conhecida e crescente e geograficamente bem determinada, e se agravando em termos da concentração, e todas as tendências mostram que é a verticalização da solução urbana e a concentração das demandas, pelas justificativas as mais variadas.
A natureza, então, oferece de forma aleatória, como eu dizia, não se sabendo a intensidade da precipitação pluviométrica, por quanto tempo cada chuva vai ocorrer e o local onde ela vai acontecer. Então, nós estamos aqui diante de um fato bastante interessante. Querer suprir, através de uma oferta aleatória, incerta e cuja intensidade não se conhece, uma demanda criada por nós, seres humanos, né, que é conhecida, crescente e que se agrava a cada dia. Então, esse descompasso nos traz a esse problema bastante sério de quase uma inviabilidade, digamos, dos serviços tradicionais, das tecnologias tradicionais até aqui utilizadas. Com relação à segunda parte do questionamento, a qualidade ao longo do ano. É evidente que, com base no argumento que eu utilizei, na época das chuvas, na época das águas, há maior oferta de oxigênio e, com isso, a atividade bioquímica de estabilização da matéria orgânica ganha um pouco, esse desequilíbrio fica um pouco menor em função da oferta de oxigênio pela precipitação pluviométrica, associado à capacidade de diluição física que essas águas que chegam com o inverno na época das chuvas acarretam. Então nós temos uma minimização do problema. Mas é fácil também de prever que, diante do quadro que mostrei de evolução dessa taxa tão intensa de comprometimento, e a natureza vai seguir respondendo com pequenas variações incertas ainda, a demanda crescente. Esse desequilíbrio tende a acontecer também de uma forma paulatina, não tão lenta como se poderia imaginar, mas também nas épocas que não coincidam com a estiagem. Então, é de se esperar que haja um agravamento da situação se não resolvermos e levarmos a discussão para as causas maiores. É de se prever. Bom, há alguns 20 ou 30 anos atrás, a água fornecida em Porto Alegre era tida como a melhor água das regiões metropolitanas submetidas a tratamento convencional. Quando iniciei na profissão, em São Paulo, atuando na área da consultoria, se comentava, se sabia sobre a excelente qualidade das águas tratadas pelo nosso DEMAI à época, há 20, 30 anos atrás. E na época já era retirado do Lago Guaíba também? O nosso manancial principal sempre foi o Lago Guaíba, com as captações próximas das margens, no local da estagnação. Fácil de entender, né? E também por questão de economia, e não havia, evidentemente, por que estendermos captações mais avançadas se a qualidade da água dos mananciais era compatível com os recursos tecnológicos para potabilização à época. Então há de se entender também, e é preciso que a discussão tenha esse foco, de que não houve a atualização tecnológica, e não é questão do DEMAI, é uma questão nacional, da tecnologia da potabilização da água para fazer frente a esse comprometimento das águas com uma taxa tão acentuada, e que agora chega a ser o seu ponto de esgotamento, praticamente de esgotamento. É também necessário colocar que esse problema vem se construindo ao longo dos últimos 40 anos, 50 anos. E esta situação criada passo a passo, lentamente, mas sempre progressivamente e crescente, né? Que se queira agora, num momento, resolver essa questão, recuperando o estrago que se acumulou ao longo dos últimos 50 anos. Tá. Isso seria uma discussão em cima das consequências ainda. O senhor tem já uma pergunta de um dos nossos internautas, o Edgar Galhardo, que gostaria de saber que o senhor falasse mais sobre a legislação de recursos hídricos no Brasil. Se não há necessidade de regulação a respeito do abastecimento público de água e também do saneamento das águas residuais urbanas. O Brasil é conhecido, em termos dos instrumentos legais, como um dos mais avançados do mundo. A nossa legislação ambiental é atualizadíssima, ela está, digamos, nível mundial, muito bem estabelecida e é, digamos assim, o resultado, de um bom entendimento, de um adequado entendimento dos problemas, vale dizer. Nós sabemos quais são os problemas, nós sabemos o que deve ser feito e nós instituímos instrumentos bastante eficientes, digamos assim,
como instrumentos legais. O Rio Grande do Sul se destaca por ser pioneiro nessa área. A nossa lei das águas, da Política e Sistema Estadual de Recursos Hídricos, ela é de 1994. Nós estamos aí com 12 anos de política das águas instituídas no Estado, muito bem estruturada, é um retrato claro, um reflexo claro de que se sabe muito bem o que deve ser feito, onde deve ser feito e da forma como deve ser feito. Esses caminhos estão todos extremamente bem estabelecidos. A legislação no nível federal, que institui também a política e o Sistema Nacional de Recursos Hídricos, ela data de 1997, né? Fará 10 anos agora. Ela se nota claramente no cotejo desses dois instrumentos que ela se louvou em grande parte naquela nossa iniciativa pioneira nessa área aqui do Rio Grande do Sul, em linhas gerais. As autarquias, as empresas de saneamento, dentro da Política Nacional dos Recursos Hídricos, ou dentro da Política e Sistema Estadual dos Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul, essas empresas de saneamento, elas são vistas como usuárias da água, como qualquer outra entidade do uso da água pública. Usuárias na medida em que captam água por derivação, para uso, consumo não é um termo muito adequado. Nós usamos a água e a devolvemos aos mananciais, né? Essa conotação tem que ficar muito bem clara, a terminologia, para saber, no fundo, do que nós estamos tratando, né? Então, essas empresas de saneamento, elas são, na realidade, representantes de grande parte da sociedade em termos da responsabilidade que assumiram em entregar água potável, preceito constitucional em inodora, insípida e incolor, né? Tanto na União como também nos Estados. E também é usuária no sentido de que usa os corpos receptores como destino final das águas residuárias, mais especificamente dos esgotos domésticos. O termo águas residuárias é genérico. Ele envolve efluentes industriais, efluentes de irrigação, de lavouras comprometidas com defensivos agrícolas e também com fertilizantes, né? Mas, no caso das empresas de saneamento, é a questão da carga que resulta dos esgotos sanitários, que é sinônimo de esgotos domésticos. É também preciso saber que 80% aproximadamente da água que é distribuída à população retorna aos mananciais, comprometida. E aqui eu digo que no Brasil, se falarmos de 10% a 15% da carga lançada que esteja sendo tratada, depurada para preservação da qualidade e compatibilidade com as águas do manancial, talvez esteja até exagerando um pouco. Especificamente na região de Porto Alegre, se estima que 20% dos esgotos estejam sendo tratados. Vale dizer que 80% de toda a água que é distribuída, e até acarretaria um pouco mais diante da busca agora de águas de mananciais subterrâneos, quer dizer, esses 80% já devem estar representando uma taxa um pouco maior, em função do fato de que estão sendo buscados outras fontes. A população está se valendo da água mineral, buscando da região de Morungava, Gravataí. Nós temos aí mananciais aquíferos subterrâneos muito interessantes, e é evidente que está havendo, digamos, um aporte de muita água, que não apenas do DEMAI, e da Corsã e autarquias similares. Então, são usuárias da água que captam e que depois tratam e devolvem a água manancial. A política nacional trata específica e de forma muito clara o enquadramento das empresas de saneamento como usuárias da água. Principalmente aqui em Porto Alegre, tem alguns críticos, pessoas que dizem que a qualidade da água do DEMAI é muito boa do ponto de vista de potabilidade, mas questionam a existência de metais pesados, de alguns outros componentes que não seriam retidos no processo aí de tratamento. O senhor tem alguma coisa a nos dizer sobre isso? O senhor sabe se é... A Organização Mundial da Saúde, ela estabelece padrões admissíveis para todos os agentes possíveis de qualquer biológicos, bioquímicos, metais pesados, físicos, presentes na água. Então, o DEMAI realiza, segundo consta também disponibiliza para a sociedade, resultados de análises regulares históricas de todos esses itens que são, digamos assim,
aventados ou discutidos na sociedade. Então, há que haver assim, muito cuidado quando se levanta um questionamento desse tipo, que ele só pode ter, digamos, a confiabilidade se as pessoas ou as entidades que tragam esse tipo de questionamento, que apresentem ensaios comprovando que esses possíveis elementos prejudiciais que estejam acima dos limites permitidos. Porque carece totalmente de fundamento uma discussão em que uma das partes desenvolve, disponibiliza para a sociedade os resultados das suas análises, e de outra parte, uma parte, seja ela quem for, que levanta um questionamento, colocando em dúvida aquilo que é afirmado, mas não traz o suporte que se impõe. Então, uma discussão dessas não cabe. A pergunta sim, porque merece, digamos, essa avaliação. Então, eu, na minha área de pesquisa, eu só levo em conta questionamentos que venham substanciados, bem fundamentados com relação àquilo que eu expus dentro da minha tese, do meu trabalho. Então, se a contestação não vem na mesma linha, contestando os recursos que eu apresentei como comprovantes ou não cabe a discussão, porque senão fica um discurso vazio de uma parte que acha e que outra que prova. Então, é preciso de uma fonte, digamos assim, imparcial, que diga, não, o ensaio de vocês no item, no tópico, seja ele qual for, não condiz com a realidade, porque nós temos uma bateria de ensaios, aí cabe quem realizou esses ensaios. Se houver, assim, uma entidade reconhecidamente competente e com licença para tal, aí a discussão começa. Porque aí vamos discutir as amostras de onde foram tiradas, com que sistemática, com que representatividade do todo. Foi escolhido um ponto muito comprometido para ver que ali havia uma questão, então só vale nos termos em que esteja sendo desenvolvida essa questão. Assim eu vejo. Quero também dizer que não é a minha especialidade a questão da qualidade da água especificamente. Veja que vejam vocês que eu levei a discussão para um termos em tese, e dizendo o que eu acho que seria exigível para qualquer questionamento e principalmente perante a mídia, né? Nós temos que ter a responsabilidade de sustentar os nossos argumentos. Senão eles não têm validade. Para nós conseguirmos, sei lá, dar uma resolução adequada para isso, nós tínhamos que levar em conta, né, da onde vem essa água, os 4 rios, né, que o senhor mesmo falou. E daí tu falou uma frase que eu achei interessante, que era tipo, envolvendo a comunidade de toda a bacia hidrográfica. E esse envolvimento é uma coisa que a gente sempre tenta buscar na conscientização ambiental, mas como é que tu pensarias em fazer esse envolvimento dessa comunidade? Então, assim, a legislação nacional, como também a estadual da Política e Sistema de Recursos Hídricos, ela já prevê de uma forma com muita propriedade os meios que devem e que estão sendo intensamente utilizados para que se chegue a esse preceito maior, que é uma gestão descentralizada, com participação de todos os segmentos da sociedade, para que ela tenha, assim, autêntica, para que seja, digamos, legítima. Porque se perder a legitimidade, não se implementa. Pode acontecer durante algum tempo. Se não houver legitimidade nos procedimentos com relação ao uso, no caso da água do ambiente, ela pode, durante algum tempo, de forma autoritária, vingar, mas em seguida, e pelo consenso, ela cai, não se estabelece. Bom, a política nacional dos recursos hídricos estabelece como o ambiente, o instrumento, o meio mais adequado para essa congregação, digamos, essa aglutinação de interesse, consenso da sociedade e envolvimento da sociedade como um todo para a solução, o encaminhamento da solução dos nossos problemas com relação à água, estipula o que se entende como Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica. Tá? Ele é conhecido como o Parlamento das Águas. Tá? A nossa lei ela é muito baseada na legislação francesa. Em tese, os conceitos mais importantes vêm da legislação francesa com relação ao assunto e os comitês de gerenciamento de bacia hidrográfica. No estado do Rio Grande do Sul, nós já devemos ter mais de uns 30 ou 40, assim, a grosso modo, talvez esteja me enganando, de comitês instituídos, tá? Legalmente instituídos a partir do Conselho de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul, operando na luta diuturna, na busca desse envolvimento da sociedade. Então, esse comitê ele tem uma estrutura
onde 40% dos participantes, obrigatoriamente, eles têm que ser usuários da água, no contexto da bacia hidrográfica. Os outros 40% são entidades que participam também, que têm muita influência, entidades científicas. Esse papel que nós estamos desempenhando agora, ele é importante e pode ser aproveitado, digamos, principalmente no esclarecimento da sociedade, independente do nível de formação e cultural dos que participam. Todos são importantes, mas é preciso que entendam do que estamos falando e do que se pretende, né? E tem os 20% restantes, que são os representantes dos órgãos estaduais e federais sem direito a voto, embora com garantia de assento. Então, observe que 80% tem, digamos assim, no dito Parlamento das Águas, dos comitês de gerenciamento, a atribuição e essa competência, pelo menos administrativa, por enquanto, de colocar em prática tudo que foi estabelecido na legislação das águas, nível da União e do Estado. É indispensável que se faça aqui agora um comentário de um porquê que essas coisas ainda, que o desempenho dos comitês não esteja ainda de acordo com aquilo que se pretende, ou que se pretendia. É que falta o suporte econômico, financeiro. Os comitês foram criados em tese, dentro do Instituto Legal, estão constituídos, mas falta à União liberar os recursos para que se possa implementar efetivamente a ação desses comitês. Porque senão eles ficam só com parlamentos teóricos das águas, de discussão de conflitos de interesses, de lobbies, muitas vezes, na condução dos interesses dos que têm um poder econômico um pouco mais alto, elevado dentro do contexto de cada bacia. Isso possivelmente esteja sendo uma das grandes dificuldades do desenvolvimento, digamos, da atividade e dos resultados, que é o que mais interessa da ação dos comitês. Então, isso está imaginado, está concebido, muito bem concebido, os comitês estão instituídos legalmente, só não estão operando dentro do que se imaginava porque não há um suporte específico. Delega-se a autoridade, mas não se delega os meios, e eu me refiro especificamente ao recurso financeiro, para que se ponha em prática no cotidiano esse tipo de... É fácil imaginar um pescador num comitê de bacia pedindo carona ao diretor da empresa de pescados da região para ir à reunião do comitê. Então, com essa figura eu já crio assim, já mostro mais ou menos tudo o que está envolvido, perde-se a independência. Os lobbies ficam, digamos, mais fortes, tendem a ser fortificados com essa restrição que há. Duas perguntas aqui dos nossos internautas. O Andréas diz o seguinte: existe algum padrão de vazamento para as torneiras de cozinha, jardins, banheiros e chuveiros? E se existe alguma legislação que obrigue que os fabricantes de torneiras, desses chuveiros, então, aí, que projetem e fabriquem uma vazão indicada para cada uso? E a outra questão é do Vespertino, que diz: ainda hoje muitas pessoas não dão valor à água e não conseguem entender que ela é um bem escasso. Aqui mesmo no Rio Grande do Sul, há muita gente que pensa que porque paga pela água que usa, tem o direito de esbanjá-la. Não é importante também reeducar a população sobre a importância da água? Com relação à perda, ao desperdício da água com relação aos equipamentos que estão disponibilizados para o uso doméstico em geral. Não há ainda uma exigência específica, pelo que sei, da limitação por gotejamento ou por fugas desses equipamentos domésticos, mesmo porque esta seria uma legislação, no meu entendimento, inócua no sentido de limitar, porque vai estar na mão do usuário dentro da sua residência, da sua propriedade. Então, essa questão de desperdício, ela bate direto na questão da cultura do desperdício da água. Um país em que sempre houve em abundância todos os recursos, e a gente tem culturalmente, digamos isso aí, dentro do nosso modo de ser, porque como temos muito, então podemos desperdiçar. Então, rapidamente, este equívoco está ficando muito claro de que não pode ser assim. Com relação a fugas, em geral,
Eu comentei que a falta de aporte de recursos da órbita federal tem sido assim uma causa muito forte, né? Com base na explicação das consequências que estamos sofrendo. É preciso entender também que as autarquias e as empresas de saneamento precisam melhorar bastante a eficiência com que operam. Isso também tem que ser levado em consideração. É difícil admitir que essas empresas, a grosso modo, operem com eficiência de 60%, entre 50% e 60%. É bom esclarecer bem o porquê dessa eficiência. A ineficiência, ou a falta, que falta para fechar os 100%, diz respeito a dois aspectos. A perda de água pela fuga, chamada perda física, nos vazamentos domésticos, nos vazamentos públicos das redes de distribuição, nos sistemas em geral. A perda física que é da ordem de 20%. De cada 10 litros de água potabilizada e tratada e agregado o valor que se distribui à sociedade, é de se esperar, a grosso modo, nas regiões metropolitanas, que 2 a 3 litros dessa água não cheguem ao destino. Há a perda financeira, que é o fato das ligações clandestinas, das ligações de cunho social, né, de caráter social, com causas que estão bem longe daqui, e que talvez não caiba no momento o porquê dessa distribuição e fornecimento de água sem contrapartida. Então é uma água não faturada. Não faturada. Então essa água não faturada representa uma ineficiência de ordem administrativa. Então que se entenda que a eficiência citada de 60%, ela tem aí os 20% que faltam de perdas físicas, de perda de fugas de água, citando uma delas a que foi comentada, e também as perdas financeiras. É preciso que, a par de um esforço federal que se torna, digamos, indispensável nos dias de hoje, que também se veja a questão da eficiência e da eficácia com que as empresas operam. No segundo aspecto, que dizia respeito, me escapou a segunda pergunta. A necessidade de uma reeducação da população sobre a importância da água. A questão do uso... As pessoas pagam e têm direito a... O argumento que eu utilizava, o sujeito, a gente anda pelas ruas da cidade, observa pessoas lavando os passeios públicos com um jato de água, uma mangueira com um jato de água potável, a conhecida vassoura hidráulica, né? Então, isso representa um desperdício. E observando o comportamento das pessoas, nota-se que não é tanto uma coisa deliberada, mas é uma coisa introspecta, cultural, problemática, que vem do proprietário, do usuário, do dono, se for a empregada doméstica ou se for o próprio proprietário, e que haver essa conscientização que não se pode ter esse tipo. E o argumento de que paga e pode usar é extremamente equivocado. Aqui eu chamo a iminente possibilidade aí de implantação da cobrança pelo uso da água do ambiente. E isso está como instrumento de gestão, instrumento econômico de gestão das águas no país, também no Estado, já há modelos desenvolvidos. E penso eu que não vamos escapar como único meio de racionalização do uso da água a cobrança pelo uso da água. Só há um detalhe. Essa cobrança, seja qual for o modelo utilizado, qual for o meio que se pratique, deve ser justa, tá? Deve tratar os consumidores, os usuários, de forma equitativa, não confundir com igualdade, no sentido que é preciso tratar de forma diferente os que se comportam diferente, aí que está o princípio da justiça, tratar de forma diferente o que apresenta um comportamento inadequado. Então, esse tem que ser gravado, tá? E proporcional. Proporcional ao uso, mas não apenas pagar mais porque gasta mais. Pagar taxas unitárias, não pelo volume. Haverá, digamos assim, um gravamento pela quantidade de água que foi utilizada, mas principalmente o custo unitário da água. Ali é que reside uma necessidade de um cuidado muito mais intenso com relação à especificação do que deverá constituir o custo unitário, a taxa de uso. Essa deverá ser estabelecida em função da eficiência com que o usuário usa a água do ambiente. Então, o parâmetro, o fiel da balança, o norteador de uma possível cobrança pelo uso da água, que deve estar concentrada na taxa unitária, deve decorrer da eficiência de modelos que levem em conta a eficiência com que o usuário usa a água. Um irrigante que usa uma taxa de irrigação, que é o dobro do seu lindeiro, com a mesma área, ele tem que pagar pelo excesso do consumo, mas principalmente ser gravado
no valor unitário, para que ele trate de implementar os meios que levariam ao aumento da eficiência e, mais ainda, ele tem na sua mão a capacidade de formar o preço da água que ele usa, na medida em que, através da melhoria da eficiência, ele reduz a possível taxa de cobrança que vem. Tem que ser entendida como uma contribuição financeira que tem por objetivo e legalmente estabelecido pela política nacional e estadual que deva ser aplicada na própria bacia hidrográfica, para evitar desvio de recursos, né? Controlada e, digamos assim, monitorada pelo Comitê de Gerenciamento da Bacia. A política está muito bem estruturada. E, ao tocar no que paga e paga, se ele paga, ele usa da maneira que quiser, isto só se resolve com a insistente cultura do não desperdício e depois com a aplicação dos instrumentos de gestão, que no meu entendimento são 2, embora a política cite 5 em alguns casos e 4 em outros. Eu vejo 2 instrumentos de gestão. A outorga pelo direito de uso, que é o direito de usar, que pode ser retirado, ou minimizado, ou aumentado. E na sequência, digamos, a cobrança pelo uso da água. Não vejo outro caminho que não seja para disciplinar e acabar com esta postura que foi tão bem colocada pelo que acompanha, né? Que diz respeito, então, a isso que é tão comum e que tanto se vê. Eu pago e ninguém tem nada a ver com isso. Eu tenho uma piscina na cobertura, a água é condominial, todos pagam e se divide pela área construída, e eu encho e troco a água da minha piscina toda semana no verão, e eu pago e está barato. Então, esta cultura tem que ser eliminada. No caso da piscina que eu usei como figura, basta colocar medição individualizada. Por maiores que sejam as contestações com relação à dificuldade que isso possa trazer de colocar 20, 30 hidrômetros dentro de um condomínio em que haja uma grande piscina do cara que tem a cobertura, medir individualmente. Em São Paulo já estão fazendo isso, né? Em São Paulo, que é a nossa locomotiva e continua a ser, acabaram de aprovar efetivamente a cobrança pelo uso da água, está institucionalizada e regulamentada, e lá a obrigatoriedade já nas novas obras de reservatório para acúmulo de água das chuvas e também a medição individualizada do consumo d'água. Esse é um primeiro passo. Não quer dizer que o desperdício não continue, porque resta o argumento de que eu pago e eu sigo usando. E aí com mais motivo, porque agora estão tentando me enquadrar. Tá? Me perdoem formar este teatro com relação ao assunto, mas é da condição humana e é da cultura brasileira. Né? Mas acho muito interessante o senhor ter ressaltado aqui, né, que nós não somos consumidores de água, nós somos usuários, né, que nós recolhemos a água e depois devolvemos à natureza. E aí, dentro dessa sua maneira de fazer as figuras, eu estava imaginando assim, se nós reduzíssemos essa questão para uma residência, seria semelhante a nós usarmos a água da torneira para lavar a louça, e depois recolhermos num balde a água suja com os detritos e derramarmos na caixa d'água, né? Aquele resíduo estamos devolvendo para o mesmo lugar que depois vamos novamente reutilizar a água, né? O que nós fizemos com os nossos efluentes, né? Eles vão de volta para os mananciais. Como uma pequena parcela só deles que passa pelo tratamento, muitos deles vão direto até o manancial, que depois é recolhida a água. Até tem algumas cidades aqui no Rio Grande do Sul em que o ponto de captação está logo abaixo do ponto onde é jogado o esgoto da cidade, né? Então, essa lógica então, de devolver aos mananciais, essa é a única maneira ou existem outras alternativas? Como é que se pode... Parece meio ilógico isso, né? É bastante ilógico, porque é resultado de uma cultura completamente equivocada, e ela vem da época em que nós tínhamos em grande abundância os nossos mananciais, que agora começam a escassear. Eu tenho para mim que uma solução muito interessante seria, na visão local de cada comunidade, ou de cada empresa, ou de cada companhia de saneamento, ou de qualquer cidade, a obrigatoriedade de que o lançamento dos despejos da cidade
sempre fosse feito na água mais nobre, na água amontante, rio acima. E obrigando a comunidade local a captar água abaixo do ponto onde são lançados os seus esgotos. Então nós teríamos aí uma solução interna que seria uma atitude bastante, eu acho que adequada. Em Porto Alegre já há essa situação, em alguns pontos em que se tem despejos por canais, tipo Arroio Dilúvio, Cavalhada, Guarujá, e captações que ficam, em certas épocas, a jusante, e depois, dependendo do regime hidrodinâmico do nosso lago, que é bastante peculiar, as águas fluem num sentido, depois, num outro momento, estão fluindo no outro, estão circulando aqui, lá do outro lado, fluindo de outra maneira. Já há essa situação. Talvez justifique, ou explique, justificando nunca, explique o quadro que está configurado. Basicamente isso. Com relação ao fato de uso e consumo, se fala correntemente no consumo da água. Nós usamos a água. Se pode, assim, num raciocínio imediato, dizer que uma fábrica de refrigerantes que use o insumo água, que esteja consumindo água para, depois de um tratamento complementar, produzir um refrigerante, uma bebida, seja ela qual for, né? Mas, na realidade, esse refrigerante chega ao consumidor do refrigerante, que vai usar a água, e essa água vai fluir pelo sistema de esgotos sanitários aos mananciais. Uma parte é perdida nas redes de esgotos por infiltrações de toda a ordem, né? Então, uma parcela, que essa parcela deve estar crescendo em função da busca de novas fontes de água, que não apenas as autarquias que distribuem, e há locais em que os esgotos representam uma vazão, uma quantidade de líquido superior à quantidade que é captada nos mananciais. Diadema, Santo André, São Caetano e São Paulo, as indústrias montadoras automobilísticas, elas têm captações próprias de água. E é comum ajudarem o município no abastecimento de água, não é nada irregular. Então se vê muitas vezes que os volumes de esgotos superam os volumes de captação de água, numa situação aí que se agrava sobremaneira. Com relação à reutilização, ao reuso da água, já é realidade em países como o Japão, em países onde há escassez de água disponível. Então, é muito comum o uso da primeira lavagem da máquina de lavar roupa, que é uma quantidade de água respeitável, né? Que a segunda lavagem de polimento seja usada como primeira lavagem da lavagem seguinte. Aqui se joga a água da primeira lavagem fora, depois se joga a água da segunda e da terceira, sejam elas quantas forem. A cada vez que se utiliza a máquina de lavar roupa, o efluente é jogado diretamente, lançado nos mananciais como água residuária, né? Então, a reutilização da água do chuveiro, dos lavatórios, para fins de utilização na descarga sanitária, isso é realidade. Como também bacias sanitárias mais eficientes, que utilizam volumes de água. Aqui cabe também comentar essa coisa arcaica de dar destino aos esgotos domésticos ainda através da diluição de uma grande quantidade da água. E isso vem da Idade Média, né? Que nada mudou. Nós só temos agora um ambiente mais agradável, perfumado, em que a nossa ação se resume na pressão de uma válvula fluxível para que ocorra descarga. O ambiente está todo muito agradável, só que ali termina o nosso problema e começa o problema da sociedade, à medida em que esses esgotos fluem para os mananciais, para os canais e, na sequência, para o nosso manancial maior. Agora, as empresas, na medida em que haja uma conscientização maior da população e uma presença e um esclarecimento maior dessa necessidade, os fabricantes de imediato verão aí uma vantagem competitiva na medida em que começam a oferecer equipamentos também mais econômicos, mais seguros, torneiras que não vazem ou que custem muito mais a vazar. Então vejam que está na mão da sociedade também essa possibilidade de induzir ou de motivar fornecedores a que nos vendam equipamentos. E por decorrência, em havendo esses equipamentos que funcionem, surge a legislação da obrigatoriedade de utilizarmos esses equipamentos. E aí chegamos. Mas observem a origem, a ação da comunidade, da sociedade, que chame a atenção. Queria saber se o senhor sabe de alguma iniciativa prática por parte do governo para resolver esse problema assim, da água, porque a impressão que nos dá é sempre de omissão, que na verdade eles querem tratar da água, mas, por exemplo, o exemplo aqui de Porto Alegre, o arroio ali da Ipiranga, que faz anos que eles estão tentando tratar a água, mas para mim continua quase que igual. Bom, chegamos então
no encaminhamento no meu entendimento, da causa maior. Essa política nacional, ela delega, ela institui a água como um bem público de domínio da União. A União, o governo federal, é o dono das águas internacionais e das águas interestaduais, envolvendo mais de 2 estados, né? E delega aos estados também esse domínio. Eu entendo que quem detém o domínio de um recurso natural deve garantir que ele estará disponível. O dono tem que garantir a disponibilidade. A sociedade, por decorrência, deverá retribuir, pagar todos os investimentos que foram feitos por iniciativa da União ou do Estado, aí sim em função do uso. Bom, a política nacional, como eu dizia, ela instituiu esse modelo, os instrumentos legais, os órgãos delegados, os estados e também a União, mas não subsidiou, não supriu com os recursos para fazer. Então, trazendo mais uma figura, das quais eu sempre me valho muito, vocês solicitarem à pessoa que faz a limpeza que trate de fazer a limpeza dessa sala. E bem feita e no horário das 6 às 7 da tarde, só. Mas não fornecem os detergentes, as vassouras, a água necessária, mas vocês querem ver. E colocam esta determinação nos corredores que as salas devem ser limpas entre 19 e 20 horas, em todos os dias. Tá bacana, tá bonita. Se vê que é uma coisa bem institucional, estabelecida. Mas e os meios para realizar? Então eu acho que nós estamos, no nível governo federal, mas principalmente a partir do governo federal, e resulta dessa concentração do poder econômico, que aqui a solução teria que ser encaminhada pelo suprimento desses meios para fazer, vale dizer, recursos financeiros, junto da delegada autoridade para cada nível que se esteja tratando. Senão nós vamos ficar numa situação local, numa discussão local, dos órgãos imediatos, tipo DEMAI e Corsan, recebendo toda essa demanda, e num estado que se sabe e cuja arrecadação tem servido para suprimento e pagamento da folha de pessoal. Isso aí é público, é notório. Então é muito desgastante. A causa para mim está longe daqui, não culturalmente, mas em termos efetivos de aplicabilidade é uma questão, e eu cito aqui um fato bastante interessante, porque eu já vivi uma situação em que esses fatos estavam acontecendo como eu estou preconizando. Quando eu entrei na profissão, na década de 70, o governo federal implantou o Planasa. O Planasa é o Plano Nacional de Saneamento, com metas muito bem estabelecidas e vultosas somas de recursos públicos financiados no exterior ou disponibilidade própria, e parece que o problema no Brasil não é disponibilidade de recursos financeiros, haja vista a taxa crescente de arrecadação com base na tributação federal. Na tributação, isso aí é fato notório, então me parece que não há falta dos meios financeiros. Suprir essas entidades locais para que de fato implementem as suas políticas. A solução, para mim, está aí. A par do aumento da eficiência das empresas de saneamento básicos e uma permanente campanha de esclarecimento no nível acadêmico, da população, da mídia, da sociedade em geral, para entender o problema. Porque nós estamos discutindo e tentando resolver um problema que nem todos entendem ainda. Então o fundamental é entender o problema que está acontecendo, para depois formular meios e, por último, resolvê-los. Então nós, continuadamente, estamos tentando atacar as consequências, as finais. Não estamos já nem discutindo consequências intermediárias, como debatemos aqui a grosso modo, só na ponta do sistema, onde a coisa já deflagrou aos causadores imediatos, quando a causa está bastante distante, que nos envolve, em termos de cultura e tal, mas em termos de suporte para que se chegue a um resultado, está bem longe daqui. O senhor tem algum contato, um e-mail que possa fornecer para quem estiver interessado? Eu disponibilizo o meu endereço eletrônico na PUC, na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, que são as minhas iniciais, sbjdec@pucrs.br. De novo agradecendo o espaço que me foi oferecido, isso é de muito valor. Tá? Recomendo que sigam na caminhada que vocês têm, buscando pessoas que queiram se disponibilizar.
E segundo, um chamamento aos colegas da área acadêmica e da área científica, aqueles que estudaram e avançaram nos seus estudos, em parte uma questão de foro íntimo para o ego. É muito importante o ego avançar nos estudos e sentir que a gente sabe um pouco mais do que os outros naquela área específica, às vezes tão aprofundada. Mas lembrá-los e a todos que grande parte de nós estudamos com os recursos provenientes da sociedade. Tá? Então temos a obrigação de toda vez que ocorre um espaço, nos manifestarmos de forma mais imparcial possível e no sentido de esclarecimento da sociedade para que se chegue a um bom termo neste problema que tanto nos angustia, né? E que eu espero ter colaborado aí para esclarecer um pouco. Queria agradecer então ao professor Sérgio, a Patrícia, a Lia e o Lauro e convidar a todos para a próxima sexta-feira um novo programa Desenvolvimento Sustentável em Debate. Um bom final de semana a todos.